Eu queria só indicar para vocês algumas coisas, tá? São alguns lembretes em relação à dinâmica normal, tá? Do curso. A gente está, então, hoje na última aula, aula número 4. Já vou tratar um pouquinho do tema dela e tudo mais. Só queria lembrar a todos vocês, né, que esse é um curso promovido pela Seção de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A gente não terá nenhum tipo de avaliação do curso, então vocês não precisam fazer um trabalho, um teste, qualquer coisa desse tipo, um questionário. O único critério para vocês conseguirem o certificado é a presença em 75% das aulas, o que dá, na minha boa matemática, 3 das 4 aulas. É, a gente, como a gente já comentou anteriormente, né, faz a chamada, é uma chamada automática que vai um pouco localizando as pessoas que entraram aqui na aula, e a gente considera, pouco importa, um pouco o horário que vocês entram, o horário que vocês saem, a gente considera que é presente quem esteve nessa aula, ok, em algum momento. Se alguma pessoa, por algum motivo, não pôde vir em 2 aulas, e mesmo assim, a gente vai ficar regulando, não tem motivo para isso, né, um certificado, escrevam, por favor, um e-mail para mim e para a Júlia, que a gente inclui a presença em algum dia, tá bom? Assim que o curso terminar, hoje, eu e a Júlia, a gente vai encaminhar para o Serviço de Cultura e Extensão. A gente só vai esperar alguns dias, a gente encaminha para o Serviço de Cultura e Extensão a lista de presenças, para que eles façam a emissão dos certificados. Isso pode demorar algumas poucas semanas, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, basta escrever por e-mail, um e-mail para a gente que a gente resolve, tudo bem? Se por acaso acontecer da gente, por algum erro nosso, inclusive, não atribuir presença para alguém que estava no curso, é só escrever que a gente pede uma retificação e o certificado é emitido da mesma maneira, então não se preocupem com essas questões, tá bom? Também queria lembrar que a gente fez, então, uma opção por fazer aulas alternadas. Então, a primeira e a terceira aula trataram do tema da moda no final do século XX, e a segunda e agora a quarta aula tratam do tema do cinema no final do século XX também. Tá? Lembrando apenas, né, a Júlia, né, fez a... Gente, vou precisar fechar uma porta aqui, só um momentinho. Pronto. Renato, não tem nenhum problema, tá? A Júlia, né, que é uma especialista no tema, tratou justamente da questão da moda, né, no final do século XX. Eu fiquei encarregado de discutir a questão do cinema no final do século XX. Só lembrando um pouquinho, até para esclarecer um pouco a diferença entre a aula de agora e a aula anterior, a minha aula anterior, eu sou, como a Júlia inclusive já comentou, né, eu acabo de terminar o meu doutorado no programa de pós-graduação em História Social da USP, o que significa, portanto, que esse é o último curso de extensão que eu posso dar nessa instituição. E, portanto, a minha pesquisa ela não é sobre cinema nos Estados Unidos ou cinema em outros países no exterior, é justamente sobre o cinema no Brasil. Eu vou, então... Esta é a aula, digamos assim, que tem mais a ver com a minha pesquisa. No entanto, né, o recorte cronológico dela não bate muito com a minha pesquisa. Eu trato muito mais do cinema nos anos 60 e 70. Esse comentário que eu vou fazer a partir de agora é um comentário sobre o cinema nos anos 80, 90 e o comecinho dos anos 2000, tá bom? Eu vou só projetar aqui para vocês a minha apresentação de slides. E um último comentário que eu queria fazer, né? No final da aula passada, eu e a Júlia, a gente comentou que junto com um colega meu, a gente participa de um outro curso que vai acontecer a partir da semana que vem. Desculpa um pouco fazer uma autopropaganda, isso é sempre um pouco feio, minha mãe sempre me disse isso. Mas eu estou colocando aqui para vocês o link
de um curso que eu e um colega também do programa de pós-graduação em História Social vamos dar no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O curso começa na semana que vem, eu só aviso que é um curso pago, né? O tema é um tema um pouco semelhante ao tema da fala daqui, mas é um pouco mais desenvolvido, né? A gente vai tratar sobre uma espécie de uma formação do cinema brasileiro, a passagem do cinema brasileiro moderno para o cinema brasileiro contemporâneo, entre os anos 70 até os dias de hoje, tá bom? Bom, feita a autopromoção, eu queria, então, começar a falar um pouquinho aqui do meu tema. Eu vou só compartilhar aqui a minha janela rapidamente. Enquanto você faz isso, eu vou só te falar uma coisa, que você pode dar curso de extensão enquanto você tiver alguém que tem vínculo com a USP, tá? Então, até eu defender o doutorado, a gente ainda pode dar cursos. Então, não venha com essa fake news para as pessoas que estão empolgadas com futuros cursos. Enfim, Bom, é só isso, gente. Desculpa. mas voltando um pouquinho aqui, eu só queria... Bom, aí eu consegui compartilhar minha tela, né? Vocês conseguem ver a apresentação de slides, né? Vocês devem ter percebido, né? Não é uma apresentação de slides com muito texto que eu estou acostumado a fazer, é mais uma série de referências visuais que vão um pouco costurar a minha conversa aqui com vocês. Talvez a fala de hoje fique um pouco mais extensa do que a aula anterior, tá? Mas, enfim, vamos lá. Eu queria começar, antes de começar a tratar do tema, né, eu queria falar um pouquinho, ou melhor, contar uma anedota para vocês. A Júlia já sabe, inclusive, dela, né. Nos últimos dias, né, eu assisti a um filme recente, aliás, bastante recente, né, que foi lançado há semanas na cidade de São Paulo. Acho importante dizer isso, né, eu estou falando desde a cidade de São Paulo, né? E o filme se chama Mato Seco em Chamas, é um filme de 2022 e foi dirigido pelo Adirley Queiroz e pela Joana Pimenta. Tá? Para quem conhece, né, o Adirley Queiroz é um diretor brasiliense, né, que tem lançado alguns filmes que chamaram alguma atenção nos últimos anos, né? E um filme como esse, né, Mato Seco em Chamas, recomendo muito que vocês assistam a esse filme, né, ele sugere uma série de questões estimulantes sobre o cinema brasileiro em 2023, né, o filme foi feito em 2022, lançado em 2023, portanto ele sugere questões muito interessantes sobre o cinema feito neste momento no Brasil, né. Por isso, reforço aí a recomendação que vocês assistam a esse filme enquanto ele está em cartaz. Claro, vocês também podem ter várias outras maneiras de assistir o filme sem ser no cinema. Mas, e por isso eu falo desse filme, hoje eu não vou comentar a atualidade da produção brasileira, né? Portanto, eu não vou tratar, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso mais no final da aula, mas eu não vou tratar dos filmes brasileiros feitos hoje em dia. Tá? A ideia desta aula, até por isso, né, um curso sobre o cinema no final do século XX, portanto, né, não cabe falar sobre a produção dos dias de hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre a estruturação do cinema contemporâneo. Tá? Uma estrutura que é montada entre os anos 1980, 1990 e 2000. Tá? Então, de uma certa maneira, a produção dos dias de hoje ela ainda é um resultado, embora haja algumas diferenças, de uma estrutura de produção que é montada entre os anos 80 e os anos 2000, grosso modo. Claro que vocês vão perceber que eu vou ultrapassar esse recorte, seja para explicar o que muda nos anos 80, então, portanto, o que vem antes disso, né? Seja para comentar pontualmente, algumas consequências das políticas públicas estabelecidas entre os anos 90 e os anos 2000. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou tratar basicamente dos anos 80, 90 e o comecinho dos anos 2000, e vou, em um momento ou outro, falar de antes ou depois disso, tá? Para começar, e o Ed já fez até um comentário sobre isso, né? Eu queria destacar a centralidade da produção brasileira, num período de profunda crise, que é os anos 80. Tá? Os anos 80, são um momento de ruptura e de transformação fundamental na produção cinematográfica feita até os dias de hoje. Então, de uma certa maneira, os anos 80 têm consequências, né? As mudanças ocorridas nos anos 80 têm muitas consequências até os dias de hoje. Tá? Não à toa, né? Por isso eu faço aqui, o Ed já notou isso, né? Eu faço aqui referência a um filme chamado A Idade da Terra,
um filme de 1980, dirigido pelo Glauber Rocha, é o último filme dirigido pelo Glauber Rocha, e esse filme me parece emblemático, né, entre outros, né, eu poderia citar, por exemplo, Bye Bye Brasil, do Carlos Diegues, Estrada da Vida, do Nelson Pereira dos Santos, O Gigante da América, do Júlio Bressani, né, esses filmes apontam, mas talvez a Idade da Terra de uma maneira mais forte, para o fim de um período e também para o fim de uma figura fundamental desse período, que é o Glauber Rocha, justamente, né? É importante lembrar que o Glauber, ele faleceria tempo depois do lançamento da Idade da Terra, tá? Na imagem, a gente consegue ver aqui o ator, o Antônio Pitanga, um ator vivo e ainda atuante, né, aqui no Brasil, na Torre de Brasília, né, onde se passa parte aí do enredo desse filme do Glauber Rocha. Eu gostaria de destacar que Glauber Rocha, Antônio Pitanga e Brasília, né, a gente está falando aqui da reunião de símbolos da cultura brasileira moderna, uma cultura que se esgotava, né, justamente no começo dos anos 80. Né? Eu vou, então, passar, antes de falar, né, para compreender a transformação que leva ao cinema brasileiro contemporâneo, é importante que eu fale brevemente sobre o que eu entendo como cinema brasileiro moderno. Aliás, o que eu entendo parece até que, enfim, eu sou muito inteligente, né? Mas na verdade o que eu vou basicamente fazer é trazer alguns parâmetros conceituais que vêm de um importante estudioso do cinema brasileiro, né? Alguns aqui talvez conheçam, que é o Ismael Xavier, né? O Ismael Xavier, eu não vou entrar em detalhes sobre os limites da definição de cinema brasileiro moderno, porque para a gente hoje, já que a gente vai falar de cinema brasileiro contemporâneo, isso é só instrumental, tá? O Ismael Xavier faz um panorama num artigo chamado justamente Cinema Brasileiro Moderno, um artigo de 1995, republicado num livro de mesmo nome em 2001. E segundo o Ismael Xavier, o cinema brasileiro moderno, ele se manifesta na obra de alguns diretores que surgem e que despontam nos anos 60 do século XX. Né? A obra desses diretores, ela é marcada pela renovação da linguagem cinematográfica e por um modelo de produção autoral, né, em que a autoria do diretor é muito forte. E é importante destacar, né, que esses diretores entendem os seus filmes como uma forma de intervenção no debate político brasileiro. Tá? Eu estou falando aqui, grosso modo, do que a gente chama de cinema novo e de cinema marginal. Definições que às vezes não são tão tranquilas assim, sobretudo o cinema marginal não é um conceito tão pacífico assim, tá? De qualquer maneira, né, além disso, existem filmes e diretores que não cabem muito nessas definições. Mas, de qualquer maneira, o cinema brasileiro moderno, então, define basicamente essa produção, né, esse conjunto de diretores que propõem experiências com a linguagem cinematográfica, uma marca autoral muito forte e uma intervenção no debate político brasileiro. Na imagem, né, é interessante, eu tentei fazer essa repetição, o que a gente vê é um dos primeiros filmes do que a gente pode chamar de cinema brasileiro moderno, um filme também muito, muito belo, chamado Barra Vento, né, o primeiro longa-metragem do Glauber Rocha. Aliás, notem a repetição, tá? O último filme de longa-metragem do Glauber Rocha conta com o Antônio Pitanga entre os seus atores. O primeiro filme de longa-metragem do Glauber Rocha também, aqui mais uma vez o Antônio Pitanga, o mesmo ator que aparece em A Idade da Terra. Tá? Apenas como uma curiosidade, o Antônio Pitanga é o pai da Camila Pitanga. E é interessante notar, né, que no Barra Vento, a intervenção política é justamente o que motiva a personagem do Antônio Pitanga, tá? E as contradições dessa personagem que tenta conscientizar politicamente uma comunidade de pescadores na praia de Buraquinho, no norte de Salvador. Tá? Então, mais uma vez, aí a intervenção política, a experimentação e a autoria do diretor são um elemento central já em Barra Vento, um dos primeiros filmes do que a gente chama de cinema brasileiro moderno. Bom, essas mudanças, né, elas estão associadas à produção de um conjunto de filmes que talvez seja o conjunto mais conhecido da produção brasileira. Tá? Além de Barra Vento, eu cito alguns filmes que talvez mais emblemáticos desse momento, ou talvez vocês conheçam alguns deles, né, como Vidas Secas, de 63, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, também dirigido pelo Glauber Rocha, Os Fuzis, de 65, São Paulo, S.A., de 65 também, Terra em Transe, de 67, talvez o filme mais conhecido do Glauber Rocha, O Bandido da Luz Vermelha, de 68, Macunaíma, em 69, entrando também pelos anos 70. Né? É interessante notar, essa é uma lista muito sumária, extremamente injusta,
tá, com esses autores. Existem diretores ligados ao cinema moderno que ainda são atuantes, né? Por exemplo, ontem eu vi aí uma foto do Júlio Bressani numa visita à Cinemateca Brasileira, tá? Então, um diretor central, e eu não citei nenhum filme dele, né? E é um diretor básico, fundamental nesse momento. Tá? Mas então há um conjunto muito importante na produção brasileira de filmes brasileiros modernos entre os anos 60 e 70. Ao lado dessa produção, e o Ed Santana, né? Vou aproveitar e fazer uma pausa e comentar aqui, Ed. É interessante, né? Existe uma série de figuras ligadas ao cinema novo, né? Você fala, por exemplo, do Roque Araújo, que ainda estão, né? Ou que ainda recentemente estavam aí atuantes e trabalhando, né? Um outro exemplo, por exemplo, é o Geraldo Sarno, né? O Geraldo Sarno, que faleceu recentemente, lançou um filme, se eu não me engano, em 2020, 2021, que é o Sertânia, né? Portanto, existem várias figuras ligadas, sejam diretores, sejam atores. A Fernanda Montenegro, uma atriz muito importante ligada ao cinema brasileiro moderno, enfim, equipes de produção, fotógrafos, enfim, tem uma série de produtores ligados ao cinema brasileiro moderno, além de um crítico de cinema ainda vivo, que é o Jean-Claude Bernardet. Bom, voltando aqui ao nosso ponto, né, além, né, dessa leva de filmes fundamental aí na história do cinema brasileiro, esse período também a gente percebe uma consolidação de um pensamento cinematográfico que estava em gestação já nos anos 50, mas que vai conhecer as suas expressões mais fortes, mais contundentes, no crítico Paulo Emílio Salles Gomes, o meu objeto de estudos de doutorado. Então, basicamente, esta é a parte em que eu mais entendo, digamos assim, do cinema brasileiro. Não é tanto dos filmes, mas da crítica. Nos ensaios mais conhecidos desse autor, né, um grande pensador do cinema brasileiro, mas não só da sociedade brasileira como um todo, né, eu cito 2 artigos fundamentais dele, um chama Uma Situação Colonial, de 1960, e o outro chama Brasil, Trajetória no Subdesenvolvimento, de 73, o Paulo Emílio vai apontar para algo que se consolida no pensamento cinematográfico brasileiro moderno, que é o caráter subordinado do mercado e da produção cinematográfica no país. Tá? Então, o mercado, a produção brasileira e o mercado brasileiro, eles estão subordinados à produção cinematográfica estrangeira, em particular à produção cinematográfica nos Estados Unidos. Tá? Embora isso pareça um dado muito óbvio para a gente hoje, a construção dessa consciência, e disso ser óbvio, justamente, se passa nos anos 60 por autores como Paulo Emílio Salles Gomes, mas não apenas, que fique claro, tá? Mas também como Alex Vianney, como Nelson Pereira dos Santos, como Jean-Claude Bernardet, etc, etc, etc. Walter da Silveira, okay, para falar mais uma vez sobre o contexto baiano, e assim por diante. É significativo que essa tomada de consciência tenha vindo num momento de industrialização do país, né? E que teria nas montadoras automobilísticas o campo mais espetacular com a instalação de multinacionais no país, né? Sobretudo a partir do governo de Juscelino Kubitschek entre 56 e 61, vejam só mais uma vez uma referência aí à cidade de Brasília, tá? Mas é importante lembrar, né, que o caráter subordinado e contraditório desse surto industrial, né, vamos pensar, são montadoras de fábricas estrangeiras, né, com toda a questão da remessa de lucros, da sobreexploração do trabalho. Bom, essa consciência desse caráter contraditório da industrialização brasileira já fica marcado na consciência da época, por exemplo, em filmes como esse, que vocês podem ver aqui, o filme São Paulo S.A., um filme muito importante nesse período, de 1965, dirigido pelo Luiz Sérgio Persson, tá? Aliás, o Luiz Sérgio Persson, o diretor já falecido, é o pai da Marina Persson, né? Nesse filme, a ascensão da carreira do engenheiro Carlos, que aparece na imagem, né, representado pelo ator Valmor Chagas, aponta justamente para esse caráter contraditório, né, de sobreexploração do trabalho, do suborno às autoridades e para o vazio da vida burguesa. Tá? Bom, Lídia, antes de eu continuar, eu não vou conseguir responder essa sua questão agora, mas eu já adianto uma coisa. Esta é uma grande questão, tá? Eu volto no final da aula para essa questão, mas O Pagador de Promessas é um filme que se encaixa, mas não se encaixa. Ele é um filme muito interessante,
né? E é interessante justamente porque é o filme mais premiado, né? Então, o cinema brasileiro moderno tem esse problema do seu grande sucesso no exterior, né? O Pagador de Promessas, aliás, um filme muito interessante, não se coaduna exatamente com o cinema do Glauber Rocha, do cinema novo em geral, e mais, né? É dirigido por uma figura, o Anselmo Duarte, que vem da Vera Cruz, né? De uma experiência cinematográfica anterior, enfim, mas eu vou voltar então a falar sobre isso no final da aula, Lídia. Bom, vou passar então aqui um pouquinho mais para frente, né? E já chegando aqui nos anos 70, principalmente, né? Como essa figura aqui na imagem já indica, essa nova consciência no campo cinematográfico, através de uma pressão exercida desde os anos 50 pelo, digamos, lobby cinematográfico brasileiro, né? Críticos de cinema, diretores cinematográficos, são pessoas que eventualmente têm seus contatos, né? De novo, né? O Fernando Cone Campos também é uma... e justamente, Ed, o Fernando Cone Campos é uma figura que não se encaixa, não faz parte do cinema marginal, não faz parte do cinema novo, mas ao mesmo tempo lança, né? Não só Ladrões de Cinema, mas antes disso, O Viagem ao Fim do Mundo, né? Que é uma das mais estranhas adaptações do Machado de Assis no cinema brasileiro, né? Enfim. E Ladrões de Cinema, aliás, justamente com o roteiro do Bernardet, né? Mas enfim. Essa consciência cinematográfica começa a exercer uma certa pressão sobre as autoridades e isso vai levar a mudanças institucionais, né, na maneira como o Estado brasileiro lida com o cinema, né? Na verdade, a ideia de que a produção nacional não é sustentável sem o apoio estatal já tinha levado ao surgimento de uma política de cota de tela, ou seja, né, a ideia de que alguns dias do ano são reservados ao cinema brasileiro, que já existe desde o primeiro governo do Getúlio Vargas, entre 30 e 45. Nos anos 60, o que ganha força é a defesa de instituições de financiamento da produção nacional, particularmente com a criação do Instituto Nacional do Cinema, o INC, em 1966, já durante a ditadura militar. Tá? Então, o INC é um projeto que vem desde os anos 40, né? Existem várias tentativas de criar o INC, ele só é criado em 66, já durante a ditadura militar no Brasil. Em 69, foi criada a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, famosa Embrafilme, que anos depois, em 74, absorveria o INC. Notem, portanto, que as agências de fomento estatal ao cinema brasileiro surgem um pouco depois do que a gente chama de cinema brasileiro moderno. O ano de 74 ele é muito importante, né? O primeiro ano do governo Ernesto Geisel, que vai durar até 79, e é um governo marcado no setor da cultura por mudanças amplas, com uma política de amplo financiamento do setor da cultura, não só do cinema, associada a uma busca de modificação da imagem do regime. Tá? No caso do cinema, é nesse momento que a Embrafilme incorpora o INC e ela ganha um escopo novo e um grande alcance financeiro. Ela é dotada de amplos recursos financeiros. Tá? Além disso, a direção da Embrafilme foi entregue, a partir de um certo momento, a figuras com grande trânsito no cinema brasileiro, né? O diretor da Embrafilme por alguns anos foi o Roberto Farias, um diretor brasileiro muito importante. Outro, aliás, Lídia, dessas figuras um pouco híbridas, né? Que não se encaixam muito bem, né? Eu diria que assim como o Pagador de Promessas, Assalto ao Trem Pagador é um filme muito difícil de classificar no começo dos anos 60. E uma outra figura também que se torna o diretor de distribuição da Embrafilme é o Gustavo Dal. Essa sim, uma figura muito ligada ao cinema novo. Tá? Além de atuar no financiamento e na produção, a Embrafilme ela passa a atuar na distribuição, que é um dos principais gargalos do cinema brasileiro historicamente, tá? Desde os anos 10. Tá? Essa mudança ela ocorre em paralelo com o desenho de um sistema de televisão no país. Então, vamos pensar no audiovisual de uma maneira mais ampla. Né? Nos anos 70 acontece a nacionalização do acesso à TV, né? Permitida pelos fortes investimentos do Estado brasileiro nas telecomunicações, sobretudo a partir da criação da Embratel, em 1965. Tá? Assim, surge um modelo de gestão altamente associado ao Estado, que faz com que a TV, e particularmente a TV Globo, que é a grande experiência televisiva brasileira nesse momento, exploda nos anos 70 e ultrapasse o cinema como meio audiovisual preferido da população brasileira. Tá? Mas essa é uma outra história que eu, inclusive, não tenho condições, né, erudição para tratar. A história da televisão brasileira é muito complexa. Voltando ao cinema, né, o aumento do financiamento ao cinema, né, nesse momento, leva a ambiguidades,
como, por exemplo, a aproximação de expoentes do cinema moderno, em geral associados à esquerda, é o caso, por exemplo, do Gustavo Dal, ou mesmo do Glauber Rocha, com uma instituição ligada ao regime militar, como é a Embrafilme. Tá? Então são conhecidas as polêmicas do Glauber Rocha, que de fato é uma figura bastante complexa, né? Ele tem uma famosa carta em 1974, em que ele elogia o general Golbery do Couto e Silva, né, um dos mentores do regime militar, chamando ele de gênio da raça, né, uma carta bastante pesada. O Glauber é uma figura extremamente complexa, extremamente contraditória, tá? Mas é interessante observar que o Glauber não é o único autor que entra nessas ambiguidades. O próprio Gustavo Dal, como eu afirmei, né, ele passa aí de um dos expoentes do cinema novo, aliás, bastante crítico ao regime militar, assim se torna, num certo momento, o diretor de distribuição da Embrafilme, tá? Além disso, há uma outra contradição fundamental, que é a contradição ligada à atuação dos órgãos de censura, particularmente após o ato institucional número 5, em 68, né, que levou a situações muito contraditórias, né? Então, é muito interessante observar que alguns filmes, às vezes, eram financiados pela Embrafilme, portanto, financiados pelo Estado, e censurados pelo Estado. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com o filme que aparece, já falo do Reichenbach, Lourdes, com o filme que aparece aí na tela de vocês, que é Iracema, uma transa amazônica, filme de 1974, um filme brilhante de 1974, dirigido pelo Jorge Bodansky e pelo Orlando Senna, diretores ainda atuantes também. Um filme que faz duras críticas à exploração humana e ambiental na Amazônia e apresenta uma imagem bastante deteriorada do país, debochando de uma das maiores obras do regime militar, a Transamazônica. Tá? Na imagem que vocês veem a atriz Edna de Cássia à frente de um caminhão, né? Uma das tônicas básicas aí, é uma grande crítica, inclusive, vejam que filme atual, a atuação dos caminhoneiros na Amazônia. Tá? O filme foi financiado pela Embrafilme, no entanto, ele foi censurado e só foi liberado em 1980. Tá? É uma mistura complexa de documentário, filme de ficção. Lourdes, em relação ao Carlos Reichenbach, né, eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. O Carlos Reichenbach, ele é uma figura que, bom, ele não pertence ao cinema novo, ele é de uma geração um pouquinho mais recente do que a geração do cinema novo e do cinema marginal, tá? Os primeiros filmes dele são de 69, né, então a Audácia, se não me engano, é de 69 ou 70, alguma coisa assim, né? Essa Rua Chamada Augusta, né, o primeiro curta dele também já é do fim dos anos 60. E ele está muito mais ligado a um outro circuito de produção, que é o circuito que a gente chama de boca do lixo, que é uma definição pejorativa, portanto, é uma definição problemática, né? Mas que está ligado a um bairro que era conhecido como a Boca do Lixo em São Paulo, que é o que a gente chama hoje em dia da Luz, né? Aliás, chamada hoje em dia pela imprensa paulista de Cracolândia. Vejam como há muitas continuidades aí, tá? O Reichenbach, ele tem poucos filmes financiados pela Embrafilme, ele tem alguns, mas não são tantos. O Reichenbach é um caso muito interessante de um diretor que construiu a sua trajetória um pouco à margem dos mecanismos de financiamento oficiais, ok? Alguns filmes ele conseguiu alguma forma de financiamento, mas nem todos, tá? O Carlos Reichenbach é um caso muito interessante, já volto a ele. Bom, passando um pouco, então, aqui para frente, então, esse é o desenho básico aí da Embrafilme, tá? O desenho institucional do cinema brasileiro moderno, tá? E do amparo ao cinema brasileiro moderno. Acontece que os anos 80, perdão, eles são um período de ruptura em vários sentidos, tá? Por um lado, tá? E vejam, gente, os exemplos que vocês trouxeram, né? O Anselmo Duarte e o Pagador de Promessas de 62, o Fernando Cone Campos e a sua trajetória, o Carlos Reichenbach, são casos que que indicam um pouco o quanto a minha fala simplifica um pouco os atores ligados aqui. Tá? É evidente que existem, o próprio Persson torna mais complexo, a caravana Farcas, né, ligada ao Thomas Farcas, o Paulo Gil Soares, enfim, né, o Geraldo Sarno, são figuras que tornam muito mais complexo aí esse universo de diretores brasileiros. Tá? O cinema brasileiro ele se torna muito mais complexo a partir dos anos 70, isso é uma coisa muito interessante e muito rica. Bom, os anos 80, então, eles marcam uma crise desse a gente pode chamar consórcio entre frações do Estado, né, a Embrafilme, e frações do cinema brasileiro moderno. Tá? Nem todos os diretores ligados ao cinema brasileiro moderno gravitam tanto em torno do Estado assim. É o caso, por exemplo, do Nelson Pereira dos Santos.
Um sintoma disso é a mudança que a gente sente no alcance pretendido pela figura do diretor, né? Se lá no começo dos anos 60 surge a figura do cineasta militante, do cineasta que se entende como um arauto, né, do povo brasileiro, né, eu estou usando essas expressões, elas eram usadas eventualmente, né, a ideia de povo ela é muito forte nos anos 60, né, uma figura que então vai fazer uma intervenção no debate público brasileiro e expressar a sua fala, né, então Barravento, isso é muito claro, Garrincha, Alegria do Povo, isso é muito claro, lá nos anos 60. Nos anos 80, digamos que a figura do intelectual e do cineasta militante entra em recessão. Tá? Aliás, a palavra recessão é uma palavra clássica dos anos 80, né? É uma época de crise econômica, de recessão econômica. Tá? E um sintoma disso é a mudança, então, que a gente observa em alguns filmes. Tá? Um exemplo disso é o filme Bye Bye Brasil, aliás, notem esse nome, né? Bye Bye Brasil, filme de 79, dirigido pelo Carlos Diegues, um grande expoente do cinema novo, aliás, um dos últimos expoentes vivos do cinema novo, junto com o Rui Guerra, com o Walter Lima Júnior, etc. E no Bye Bye Brasil é um filme interessante justamente porque nele existe uma renúncia à possibilidade de interpretação do país como um todo. Tá? Da mesma forma, a figura do intelectual ou do cineasta, né, questionada desde o golpe de 64, ela entra em recessão, e um outro sintoma disso é o filme Estrada da Vida. Tá? É um filme de 1980, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Vocês podem ver aqui uma imagem dele. O filme trata do começo da carreira de uma dupla sertaneja que existe, né? Existia, enfim, que é Milionário e Zé Rico. Tá? Inclusive, o nome do filme faz referência a um filme do Fellini, né, na Estrada da Vida, dos anos 60, mas, sobretudo, a principal música dessa dupla sertaneja. Vocês devem, talvez, ter ouvido, né, Nesta Longa Estrada da Vida. Bom, nesse filme, ele marca uma mudança no cinema do Nelson Pereira dos Santos, porque nesse filme, o Nelson, que é um outro veterano do cinema novo, procura renunciar a qualquer julgamento, né? Claro que a coisa não é tão simples assim, mas a intenção dele é um pouco fazer um filme, digamos, em que o intelectual se cala diante de uma expressão da música popular caipira, paulistana, brasileira, enfim, o Milionário Zé Rico não são paulistas, né? Mas se formam na cidade de São Paulo, aliás, na região da Boca do Lixo, justamente. Bom, um outro sintoma dessa ruptura, né, e aí até, Lourdes, eu volto um pouquinho ao Carlos Reichenbach, para além dessa crise da figura do cineasta militante, os anos 80 são marcados por uma crise geral, né, econômica da produção cinematográfica brasileira, causada pela retração, por vários motivos, mas sobretudo, por um lado, pela retração do número de salas exibidoras. Eu falei sobre isso, né, na terça-feira, né, isso é um fenômeno mundial, acontece nos Estados Unidos, na França, enfim, em vários países, por conta, em parte, da expansão da televisão, que no caso do Brasil, como a gente viu, o Brasil é um dos grandes espaços em que a TV se expande no mundo, né, nos anos 70 e 80, mas também é uma crise causada pela desregulamentação da importação e das cotas de tela. Né? Então, várias medidas vão acabar limitando ou reduzindo as políticas de cotas de tela nesse período. Okay? Inclusive por decisões judiciais com um fortíssimo lobby, né, eu já tinha falado isso na aula passada, da MPAA, tá? Da Motion Pictures Association of America. Tá? Só um comentário, queria aproveitar que o Ed falou, né, do Arnaldo Jabor, né? O Arnaldo Jabor é uma outra figura ligada ao cinema novo, né, muito importante, né, um pouquinho mais novo, né, do que os demais, mas só lembrando, né, o Arnaldo Jabor que faleceu recentemente, né, é uma figura também muito importante. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre ele hoje, mas ele entra então neste pacote, né, também com uma figura muito complexa, aliás, bastante complexa nos anos 70, leva a muitos debates aí sobre o gênero melodrama e sobre a sua relação com o Nelson Rodrigues, enfim, uma grande questão também aí. Bom, mas então acontece toda essa transformação, né? Isso leva a uma retração do cinema brasileiro, tá? Uma retração da ocupação das telas por filmes brasileiros. É interessante observar, né, que essa crise ela atingiu os setores mais dependentes dos filmes da ação estatal, né, então, por exemplo, o grupo de diretores ligados ao cinema novo, mas ela também atingiu os setores que tradicionalmente se construíram sem amparo público.
né? Como, por exemplo, né, a produção paulistana da chamada Boca do Lixo, né, como eu fiz referência agora há pouco, que é uma produção que se constituiu a partir do final dos anos 60, né, na região paulistana, né, da Boca do Lixo. Existe também o Beco do Lixo no Rio de Janeiro, que é uma produção muito semelhante, né, à Boca do Lixo de São Paulo, que é uma produção que explora as possibilidades do erotismo no cinema. Então, os filmes, por exemplo, do Carlos Reichenbach, né, que é um diretor ligado à Boca do Lixo, embora não seja exatamente um diretor, digamos, orgânico, né, da região da Boca do Lixo, né, ele é um diretor, digamos, mais intelectualizado. A questão do erotismo é uma questão muito forte, né, em Amor, Palavra, Prostituta, A Ilha dos Prazeres Proibidos, que é o grande sucesso de público do Arnaldo Jabor, do Carlos Reichenbach, enfim, tá? No início dos anos 80, a gente assiste, Thiago, as pornochanchadas, justamente o que eu estou chamando de cinema da Boca do Lixo, são as pornochanchadas. A questão é que a designação pornochanchada, ela é uma designação pejorativa, e ela acaba definindo negativamente um pouco esses filmes. De qualquer maneira, esta é dessa produção que eu estou falando. Quando eu cito o Carlos Reichenbach, eu estou citando uma fração mais intelectualizada dessa produção. Okay? É uma produção muito mais complexa e que, inclusive, ela às vezes é difícil de separar do filme simplesmente pornográfico. Eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Mas é interessante observar, então, né, que a pornochanchada, o cinema da boca, né, ou as comédias eróticas, elas vão, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, ter aí algumas grandes produções. Eu queria destacar um filme muito interessante, um diretor muito interessante, que é o Jean Garrett, que em 1979 lança, né, A Mulher que Inventou o Amor, e é isso, né, Matheus? Esses filmes hoje rendem frases, né, maravilhosas, né, são filmes de fato muito debochados e com um erotismo muito particular, né, justamente um pistoleiro chamado Papacu, ele é um filme, enfim, muito, muito engraçado, enfim, para dizer pouco, e que inclusive muitas vezes são paródias, né, de filmes estrangeiros, como no caso do pistoleiro chamado Papacu. Ironicamente, né, então o meu ponto é, inclusive esse cinema mais de apelo comercial, erótico comercial, que consegue se fazer sem grande apoio estatal, até porque o Estado muitas vezes torce o nariz para essa produção, né, ele também sofre os efeitos dessa crise econômica, né, não à toa o cinema da Boca do Lixo em São Paulo e do Beco do Lixo no Rio de Janeiro também desaparecem nos anos 80, não ironicamente, inclusive, por conta da liberação da pornografia que a gente chama de hardcore, né, que chega no Brasil nos anos 80, sobretudo importada dos Estados Unidos. Tá? Portanto, é um momento de crise generalizada no cinema brasileiro, né? E, por fim, os anos 80 também marcam, né, uma mudança geracional no cinema brasileiro, e aí eu vou falar sobretudo do cinema paulista, tá? Marcando, mais uma vez, estou falando desde a cidade de São Paulo. Nos anos 80 também, surge uma nova geração que não apenas é mais preocupada com a cinefilia, então é um momento de consolidação, por exemplo, da trajetória do Carlos Reichenbach, né, de surgimento dos longa-metragens do Guilherme de Almeida Prado, duas figuras mais ligadas à Boca do Lixo, mas também de uma geração ligada às próprias escolas de cinema. Né? Eu cito, por exemplo, diretores ligados à Escola de Comunicações e Artes da USP, né, como o André Klotzel, que é o diretor do filme que aparece aí na imagem, A Marvada Carne, de 1975, o Djalma Batista Limonge, o Aloysio Raulino, diretor de um filme muito importante dessa época, chamada Noites Paraguaias, o Chico Botelho, o Wilson Martins. Bom, enfim, esses grupos, eles marcam a valorização de um acabamento técnico que aproxima o cinema de um padrão que a gente chama hoje de um padrão televisivo, né? Um acabamento técnico mais refinado. Tá? Ao mesmo tempo, há uma mudança geracional também na crítica, ou melhor, no jornalismo cinematográfico. Tá? E não à toa, né, o grande jornalismo, e aí eu estou falando de jornais de grande circulação, ele vai mudar a abordagem em relação ao cinema brasileiro. Tá? Rompida à frente, que associou frações consideráveis da esquerda e do campo liberal diante do regime militar, né, com o fim do regime militar, já nos anos 80, é notável a passagem de alguns jornais à defesa de posições liberais em dia com o que vinha acontecendo em outras partes do mundo. Tá? E não à toa, nesse momento, é muito evidente a campanha, não existe outra palavra possível, de difamação que a Folha de São Paulo, por exemplo, promove contra a Embrafilme. Né? A campanha que a Folha de São Paulo promove contra a Embrafilme é uma campanha de difamação, não é defensável, ela não tem fundamento, né? Ela de fato é uma campanha bastante suja.
Tá? Bom, de qualquer maneira, e aí a gente passa um pouquinho para frente, aí a gente chega inclusive no Carlos Reichenbach, mas no Carlos Reichenbach um pouco particular aí, a Embrafilme ela cai pela mão de setores diversos da política brasileira, né? Então, ela, dentro desse contexto crítico, né, em que ela recebia muitas críticas, algumas delas, fazendo aqui um reparo ao que eu acabei de falar, justas em relação ao favorecimento de alguns grupos, né? Mas é interessante notar que já na gestão do presidente José Sarney, o seu ministro da Cultura, né, o Celso Furtado, aliás, uma figura desenvolvimentista, né, que é ministro da Cultura entre 86 e 88, ele começa já um processo de sucateamento dos órgãos de fomento direto à cultura e de desenho de uma política de incentivos fiscais. É uma mudança grande aí na abordagem do setor da cultura pelo Estado brasileiro. Tá? Mas é no governo do presidente Fernando Collor, entre 90 e 92, né, vamos lembrar que é um governo mais curto por conta do impeachment do presidente, que a Embrafilme, junto de várias outras estatais, foi extinta. Né? É engraçado, a lei que extingue a Embrafilme, ela é uma lei que tem uma lista extensa de estatais que serão extintas junto com ela. Tá? Mas o que é interessante aqui é que a Embrafilme ela é extinta antes que haja uma lei ou qualquer mecanismo alternativo de financiamento de filmes. Tá? Vale lembrar, gente, que a recessão econômica é um dado estrutural, né, da economia brasileira, desde, de uma certa forma, já anunciado pela crise do petróleo em 73, tá? Mas que vai se acentuar nos anos 80, quando as políticas enfim, de salvamento da economia brasileira vão se esgotar e o Brasil entra, de fato, numa crise econômica que se estende por décadas. Tá? Então, não é um fenômeno específico do cinema brasileiro. Tá? Seja como for, o baque, ele é um baque extremo no caso do cinema. Tá? O período entre 1991 e 1993 é marcado por pouquíssimos lançamentos. A gente tem ano que tem 3 lançamentos de filmes. Tá? Eu não sei em qual desses anos o Festival de Gramado, por exemplo, ele deixa de ter, ele abre a concorrência para melhor filme brasileiro para filmes da América Latina ou da América do Sul por falta de filmes. Tá? Então é um momento muito delicado no cinema brasileiro e, de certa forma, essa melancolia ela transparece em filmes da época. Tá? Se vocês assistirem, por exemplo, a um filme como Terra Estrangeira, um filme de 95, dirigido pelo Walter Salles e pela Daniela Thomas, essa é a tônica do começo do filme, que vai abordar justamente aí esse ambiente aí da hiperinflação, que é um pouquinho mais velho, como eu, lembra bastante dessa época, tá? Mas isso também, essa é uma melancolia que também aparece num filme como Alma Corsária, tá? Que é um filme muito estranho nesse momento, porque ele remete muito ao espírito do cinema brasileiro dos anos 80, não à toa, o Carlos Reichenbach vai mudar muito a produção dele nos anos seguintes, mas é um filme de 93, dirigido pelo Carlos Reichenbach, que aparece aqui na imagem. Tá? Antes de eu continuar, Ed, o João Batista de Andrade, ele é uma figura muito complexa, tá? Ele está muito ligado aí a um cinema já do final dos anos 70, começo dos anos final dos anos 60, começo dos anos 70, e embora a gente associe muito o João Batista com filmes de ficção, como por exemplo O Homem que Virou Suco, né? Ele tem uma trajetória no documentário muito importante. Se a gente pega, por exemplo, um livro brilhante do Bernardet, que é o Cineasta e Imagens do Povo, brilhante e problemático, o João Batista de Andrade é uma das figuras, é uma das linhas que vão costurando esse livro. Tá? Então, o João Batista é uma figura complexa, atuante até hoje, vale lembrar, inclusive, que ele chegou a ser ministro da Cultura interino no governo Temer. Tá? Então, ele é uma figura extremamente complexa, né? Eu diria que ele se encaixa não se encaixando. Tá? Bom, mas voltando então aqui ao começo dos anos 90, é um período bastante melancólico da produção brasileira, inclusive, Júlia, eu ia pedir agora para você passar aquele trechinho. De uma certa maneira, eu sinto um pouco que algo dessa melancolia acaba sendo filtrado justamente no filme Alma Corsária. Vocês estão vendo aqui uma imagem desse filme. Eu queria que a Júlia passasse aqui um trecho desse filme entre os 32 segundos e o minuto 4 minutos e 2 segundos, pode ser? Eu vou descompartilhar minha tela.
aqui. Obrigado. Antes de te passar a palavra, Sidney, só faço um comentário rápido. Esse filme, então, de uma certa maneira, ele plasma, né, um pouco essa passagem rápida, né, entre um período, entre a crise dos anos 80 e o que a gente vai chamar já eu vou falar sobre isso, da retomada do cinema brasileiro dos anos 90. Sidneia, pode falar, por favor. Ah, tá. Não, desculpa, você tinha... Beleza. Bom, e não à toa, né? Vocês observam, né? É um filme que remete muito a um certo saudosismo em vários sentidos, né? Ele não, né? Vamos lembrar, você deve ter, como vocês viram, né? Tem ali uma pessoa tocando o Clair de Lune, né? Essa melodia do Debussy. Ao mesmo tempo, o filme vai colando, sem problema, né? Vai colando uma série de elementos fílmicos, o que é muito uma característica do Carlos Reichenbach, né? Ele é um cinéfilo, é uma figura muito ligada à cinefilia, né? Mas são filmes com um tipo de imagem diferente, né? Mas sempre ligados a algo a uma certa nostalgia, né? Não à toa, inclusive, uma nostalgia ligada a mudanças na própria circuito cinematográfico, né? Vamos lembrar que ele tem uma figura que vai lembrando ali, né, tem uma série de lembranças na China, né? E é importante lembrar que esse bairro sino-nipônico de São Paulo, que é a Liberdade, é um bairro no qual o Reichenbach circulou muito, tá? Não, enfim, mas voltando aqui. Bom, deixa eu só compartilhar minha tela para todo mundo voltar a ter acesso às coisas. Pronto. Bom, eu queria então, bom, dito isso, né, portanto existe esse momento, digamos, de colapso do cinema brasileiro, e é nesse momento, a gente já estou aqui começando a chegar mais do meio para o fim da minha fala, que se dá a chamada retomada do cinema brasileiro a partir de 94. Essa retomada ela é marcada pelo lançamento de dois filmes, né, o La Marca, dirigido pelo Sérgio Rezende, e o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido pela Carla Camurati. Os dois filmes são lançados em 1994. Tá? Deixa eu só... Tá? Voltei. Bom, pronto. Existe uma espécie de uma estabilização no fluxo de financiamento dos filmes a partir de 94, 93, 94, né? E o lançamento de um punhado de filmes que atingem um público mais amplo, né? Então, filmes brasileiros voltam a conseguir chegar às telas, tá? Até pelo sucesso que alguns deles conseguem em premiações no exterior. Então, é um momento em que, por exemplo, o Quatrilho, né? E O Que É Isso, Companheiro, o filme que vocês estão vendo aí, filme de 97, dirigido pelo Bruno Barreto, né, são indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, não vencem, mas participam, né, da premiação, que dá a eles um certo prestígio, um certo fôlego comercial. Tá? O circuito internacional é muito usado pelos filmes brasileiros como um trampolim para ter fôlego no Brasil, tanto que é muito comum que os filmes brasileiros primeiro passem pelo circuito de festivais, e depois sejam lançados no país. Tá? É o caso, por exemplo, de, sei lá, A Vida Invisível. É interessante observar que o conceito de retomada, ele não é um conceito que ele não diz nada para a gente, né? Ele basicamente diz, né, que há uma retomada da produção, mas a característica dessa produção não é dita nesse conceito. Então, retomada não define uma particularidade estética, como, por exemplo, o cinema novo mais ou menos definia, tá? Mas define um conjunto de produção que emerge após o trauma do fim da Embrafilme. E, portanto, as mudanças agora, elas são puxadas não por uma mudança formal e temática, mas pelo perfil de financiamento. Tá? Isso é importante. Bom, eu vou passar aqui para a próxima... Pronto. Não à toa, aliás, isso é importante, tá? Pensando aqui no que você falou, Ed, o Carlota Joaquina, ele de fato é um marco muito importante, né? Ele é um filme que ele de fato define, ele tem um impacto grande porque ele chega às telas. Né? Depois de muitos anos, os filmes brasileiros voltam a estar em algumas telas de cinema, tá? Renato, em relação ao Oscar, aí acho que aquilo ali
é um jogo muito bem jogado, não à toa, inclusive, voltando até a questão do Pagador de Promessas, tem muito lobby ligado à vitória dos filmes, e o Pagador de Promessas é um exemplo disso, em Cannes, tá? Eu acho que é uma conjunção, é uma conjunção de fatores que levam o filme a ganhar, tá? Não saberia te dizer muito mais, mas, gente, de novo, o lobby vale para o Oscar, mas Cannes, Berlim, Veneza, todos os festivais estão muito sujeitos a isso, né? Bom, é que eu digo isso porque é interessante, porque no caso do Pagador de Promessas, na minha pesquisa eu vi muitas cartas que davam conta justamente do lobby que era feito junto aos jurados de Cannes e tal. Fechei esse parêntese, voltando agora aqui. É interessante notar que, então, o marco básico para essa retomada do cinema brasileiro, né, para essa retomada financeira, né, para esse novo desenho financeiro do cinema brasileiro, é a promulgação da Lei do Audiovisual, que é criada em 93 e entra em vigor em 94, no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Essa lei se articula a outras iniciativas do campo da cultura, né, voltadas ao cinema ou não, que modificam profundamente a forma de gestão do sistema cultural e da relação do Estado com ele, né? Agora, a gente está falando de mecanismos de renúncia fiscal que atribuem à empresa que decide investir no setor a escolha dos projetos a serem financiados, e essas empresas recebem, né, obtêm vantagens fiscais correspondentes junto ao Estado. Então, essa empresa deixa de pagar impostos, portanto, é um dinheiro que seria do Estado, porque é um dinheiro de imposto, mas que passa a ficar à mercê da escolha da empresa, de uma certa maneira, portanto, é uma espécie de uma privatização na lógica liberal, portanto, do governo Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, é uma lógica liberal, né, de privatização dos recursos da cultura, a mesma lógica que funciona até hoje, diga-se de passagem. Tá? Não à toa, né, o Sérgio Paulo Rouanet, a famosa figura ligada, né, à Lei Rouanet, né, é uma figura-chave nesse período, é um ministro de cultura-chave, né, nesse período. Bom, só um parêntese, né? Isso leva, por exemplo, a situações como, é um pouco folclórico o que eu vou dizer, né? Mas liberaram, por exemplo, agora o perfil dos investimentos, né? Da Avan, por exemplo, com a Lei Rouanet, né? E o grande produto que a Avan financiou foi o musical Silvio Santos Vem Aí. Então é um pouco por aí que funciona essa. Bom. E é significativo, inclusive, nesse contexto, que os dois grandes nomes que aparecem nesse momento, né, os nomes mais celebrados desse momento, o João e o Walter Moreira Salles, né, são proprietários de um grande conglomerado financeiro, que hoje em dia não existe mais, né, mas que é o Unibanco. Hoje eles são proprietários do Itaú Unibanco. Né? Seja como for, né, esse mecanismo garante certa estabilidade à produção nacional, que se consolida com filmes como, por exemplo, Central do Brasil, de 98, dirigido justamente pelo Walter Salles Jr., né, que eu acabei de citar. É um filme brasileiro também que consegue prêmios no exterior, que é muito prestigiado no exterior. Embora o problema do financiamento seja a questão central para compreender o cinema brasileiro da retomada, é interessante observar, no entanto, né, que se cristaliza aos poucos um perfil ético e estético dessa nova produção, né? Alguns autores vão falar em realismo da retomada. Então dá para perceber que essa produção também tem algumas características estéticas e que vão se sedimentando ao longo dos anos. Tá? Talvez não tanto em Carlota Joaquina, mas já são mais claros em 98, 99 em Central do Brasil, Abril Despedaçado, Notícias de uma Guerra Particular, Cidade de Deus, Carandiru. Tá? O problema da violência, aliás, é um dos eixos centrais da retomada. Tá? O problema da violência, aliás, já tinha sido um dos temas centrais do cinema brasileiro moderno, né, do cinema novo, do cinema marginal, etc. Tá? Mas o que é interessante aqui, o que eu queria chamar a atenção, é que o tema da violência permite que a gente perceba um pouco a diferença entre a maneira como o cinema brasileiro moderno aborda a violência e o cinema da retomada aborda a violência. São maneiras muito diferentes. Tá? O tema da violência ele é central, por exemplo, naquela tríade inicial do cinema novo, em Vidas Secas. Pensem, por exemplo, na chegada dos cangaceiros, na ameaça ao soldado amarelo por parte do Fabiano, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, e em Os Fuzis, né? O nome do filme, né? Os Fuzis, é um filme que trata do acesso aos meios de produção da violência, né? Mas nesse contexto, né, no cinema brasileiro moderno, trata-se de uma violência apresentada como uma violência justiceira, redentora ou até revolucionária. O domínio da arma, a posse da arma, se torna uma acusação
contra a opressão do Estado. Talvez um filme que eu seleciono para falar um pouquinho, para ilustrar essa maneira de abordar a violência, é um filme chamado Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Vocês estão vendo aí uma imagem dele, né? Um filme de 1977, dirigido pelo Hector Babenco. E é um filme interessante porque ele justamente é um filme que atribui uma certa legitimidade ao que a gente chamaria, entre aspas, por favor, de bandido, né? Na imagem representado pelo Reginaldo Faria, né? Ele interpreta aí a figura do Lúcio Flávio, que é esse, entre aspas, bandido justiceiro que atuou no Rio de Janeiro em meados dos anos 70, tá? Eu gostaria de comparar essa maneira de abordar a violência com o tratamento que o tema da violência recebe nos filmes da retomada, tá? E eu estou me baseando aqui, gente, só por uma questão de honestidade intelectual, num artigo do Ismael Xavier chamado Da Violência Justiceira à Violência Ressentida. Vocês perceberam que eu usei essa expressão, né? Da violência justiceira à violência ressentida, né? É um artigo que ele publicou em 2006. Bom, essa abordagem da violência era um tema muito forte no cinema da retomada, por exemplo, em Notícias de uma Guerra Particular, de 99, dirigido pelo João Moreira Salles e pela Kátia Lund, em Cidade de Deus, em 2002, dirigido por Fernando Meirelles e pela Kátia Lund, e em Tropa de Elite, de 2007, dirigido pelo José Padilha, né? Cidade de Deus, né, é um filme muito importante nesse sentido, né, porque ele é um trabalho em registro hiperrealista, e, gente, o Fernando Meirelles, até por conta da passagem, né, da formação dele no campo da publicidade, ele é um diretor muito cuidadoso com as escolhas em relação à fotografia do filme, à preparação de atores e assim por diante, né. É um filme que tende a associar a violência urbana a um discurso do ressentimento. Pensem, por exemplo, na figura da personagem Zé Pequeno, tá? Deixando de lado um discurso propriamente político ou politizador, né? Ele abre o caminho, portanto, para uma abordagem que vai se radicalizar em Tropa de Elite, que se compraz com a violência institucionalizada da autoridade pública, né? Daí todo o debate sobre as ambiguidades, né, de Tropa de Elite em relação à violência, né? É uma celebração, é uma crítica, uma condenação, né? É um pouco o fantasma que atormenta a trajetória do José Padilha, desde Ônibus 174, passando por Tropa de Elite 1 e 2, passando por Robocop, evidentemente, por Narcos, por Um Mecanismo e assim por diante, tá? Mas não vamos perder tempo. Os filmes, né, da retomada, né, eu diria que os filmes dedicados à violência urbana, né, junto com os filmes históricos, muitos deles dedicados ao tema da ditadura militar, né, pensem em Lamarca, O Que é Isso, Companheiro, mas existem outros, são dois grandes filões explorados pela retomada. Então são temas muito fortes aí, da retomada do cinema brasileiro. E, Matheus, eu estou rindo um pouco porque, sim, né, eu estou citando por causa da continuação. Eu acho que eu citaria, mas eu fiz esse slide depois de saber dessa notícia. Então, eu não sei o que o meu subconsciente, quem está no comando aqui, se é o meu consciente ou o meu subconsciente. De qualquer maneira, eu queria só deixar claro que quando a gente fala, então, de Tropa de Elite, Cidade de Deus, Carandiru, etc., O Invasor, né, um filme paulista importante desse momento e tal, Baile Perfumado, né, um filme importante de 96 aí que vai dar origem um pouco a essa, um filme que faz nascer, eu estou simplificando muito essa história, mas essa leva do cinema pernambucano. Quando a gente fala desses filmes, a gente deixa de lado o fato de que essa é apenas uma fração da produção brasileira da época, tá? É interessante notar, e sim, eu diria, Ed, que o Bacurau ele é um filme híbrido, ele acaba se alimentando de coisas muito diferentes. Ele é um filme que trata, sim, da violência, né, de uma maneira muito forte, mas ele é um filme que tem muitas questões que estão vinculadas à autonomização de um setor produtivo fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é essa dinâmica do cinema pernambucano, que é muito especial, de fato, desde o Baile Perfumado até hoje em dia, né? Mas voltando então aqui, né, eu diria que os filmes, além dos filmes dedicados ao tema da violência urbana e além dos filmes dedicados, né, a temas históricos, Carlota Joaquina, né, entre outros, né, Guerra de Canudos e assim por diante, vale insistir que é o mecanismo de financiamento que acaba sedimentando o desenho mais geral da produção nacional, né, sobretudo na sua feição mais competitiva de mercado, as grandes produções. Tá? E é significativo
que a Globo Filmes entre no setor de produção de filmes em 98, com o intuito de explorar as fórmulas e a estrutura que ela já possuía para a TV. Né? De uma certa maneira, a Globo Filmes ela faz um pouco aquela lógica que eu falei na aula 2, sobre a exploração de diferentes plataformas, né? Que é o mesmo caminho que a própria Disney tomou, mas com, né, ela tem parque de diversões, filme, enfim, ali é um universo. Né? A Globo também é um universo, né? Dentro das proporções que cada empresa tem. Surgem, assim, produtos que pulam, digamos assim, da TV para o cinema ou vice-versa. Né? O mais emblemático deles, inclusive em termos de acesso ao público, de impacto, é o filme Auto da Compadecida, né? Filme de 2000, dirigido pelo Guel Arraes, como o Matheus lembrou, né? Ele tem... Ixi, foi o Matheus que falou? Peraí. Ah, sim, foi o Matheus. Ele acabou de ser anunciado aí a continuação desse filme, tá? Mas ele tem um impacto muito grande e ele é rapidamente adaptado para a TV. Na verdade, eu não sei, agora eu posso estar errado, não sei se ele passa da TV para o cinema ou do cinema para a TV, ok? Eu vou fazer só mas eu só vou fazer uma pausa para o Matheus comentar, e aí eu também queria comentar uma coisa aqui que o Matheus falou. Fala, Matheus. Não, eu só ia dizer que realmente ele foi montado como uma minissérie e depois fizeram uma nova montagem para a TV, né? Perfeito. O comentário que eu ia fazer primeiro era sobre as pornôs chanchadas, mas como já passou, é melhor esperar o final para não quebrar o raciocínio. Eu acho que eu prefiro voltar no final, exato. E assim, Matheus Bonfim também, parabéns aí por essa experiência de ver o Bacurau com o elenco e a produção, né? Acho que essas situações sempre valem muito a pena, né? Bom, enfim, né? Eu queria... Peraí, que tem alguém mais com a mão levantada? Eu. Ah, pode falar, Ed. Com relação ao que o Matheus falou aí do Auto da Compadecida, na época, Guel, o diretor, né? Guel Arraes, ele fez a minissérie, me parece que em 4 capítulos, para a TV Globo, me parece que em abril de 99, não sei, 98, alguma coisa assim. Nessa época eu trabalhava em um setor que gravava a produção da TV Escola. Eu falei, não, eu vou gravar isso aqui, tudo. Essa é a coisa. Depois eu acabei cortando todos os comerciais, me deixava lá, na época era videocassete ainda, e editou um material enorme e que ficou mais longo do que o filme. Então a gente rodava isso, sem um comercial, sem nada, já para várias pessoas que queriam ver inteiro. Eu falei, pessoal, eu fiz o filme antes de guerra. Boa. Encontrei com ele na TV Globo em 2001, só deu uma risadinha nesse momento, mas não toquei no assunto. Então, ele foi da televisão, foi a primeira experiência, eu acho que da TV Globo, em que o material do audiovisual vai para o cinema. Entendeu? Sim, eu gostaria muito de ter visto isso com a novela Deus Salve o Rei, mas eles não fizeram isso. Obrigado, Vitor. Valeu. Imagina. E é interessante observar, justamente, que o Guel Arraes, ele ocupa uma posição-chave também no interior da Rede Globo, né? Então é uma figura um pouco... A própria figura do Guel Arraes acaba sendo uma figura híbrida aí nesse caminho, nesse lugar. Lourdes, só um comentário aí sobre o Celso Sueli e sobre o Karim Ainus, de uma maneira geral, tá? Ele é uma figura-chave também nesse momento, né? E também uma dessas pontes, eu diria também, talvez como o Marcelo Gomes, entre essa renovação do cinema brasileiro, né? Essa ebulição do começo dos anos 2000 e o que vai se tornar esse cinema a Nordeste produzido aí nos anos 2010 e 2020, tá? Madame Satã é um filme chave também nessa temática da violência urbana, embora seja um filme de época, né? O Céu de Sueli é um filme muito agudo em relação, inclusive, a algumas questões do primeiro governo e do segundo governo Lula, né? São filmes chave aí do momento. Tá? Antes só para eu encerrar, pessoal, daí eu volto para as questões. Eu só queria notar que essa fórmula da TV Globo não necessariamente passa pela passagem em si de um produto da TV para o cinema. Então, por exemplo, um exemplo recente é o filme Medida Provisória, de 2022, dirigido pelo Lázaro Ramos, que é coproduzido pela Globo Filmes e que usa como plataforma, de uma certa maneira, o casting da emissora, né? Ou parte do casting da emissora.
tá? Bom, enfim, é nesse setor mais mercadológico, então, que se posiciona uma parte significativa da produção brasileira e que vai sedimentando fórmulas no sentido de repetição mesmo, né? Sobretudo em torno da comédia. Pensem, por exemplo, na série Minha Mãe é uma Peça, né? Tem 3 filmes lançados entre 2016 e 2019, e em torno também da comédia romântica. Pensem na série Se Eu Fosse Você, 2 filmes lançados entre 2006 e 2009, sempre ligados aí a Globo Filmes, tá? Para encerrar, e aí eu passo aos comentários que vocês fizeram agora no final, que eu não dei muito conta, então eu vou voltar para eles. A nossa última parada, digamos, a estação final aqui dessa fala, né, é a criação justamente que coroa esse processo de reorganização do modelo de financiamento do cinema brasileiro, que é a criação da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, em 2001. Aliás, notem que o primeiro diretor da Ancine, né, é o veterano, já citado aqui, Gustavo Dal, antigo diretor de distribuição da Embrafilme. Tá? Então, é interessante observar como essa figura faz uma ponte aí do cinema moderno para o cinema contemporâneo. Mas a Embrafilme e a Ancine são instituições com escopos muito diferentes. Tá? Se a Embrafilme é uma instituição de financiamento direto, de coprodução e até de distribuição do cinema brasileiro, ou seja, de uma atuação do cinema diretamente, né, de uma atuação do Estado diretamente na atividade cinematográfica, a Ancine é um órgão de regulação de mercado, na linha de outras agências criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, como a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de Petróleo e assim por diante, a Anatel, a ANAC, enfim, né? A Ancine ela é criada nesse espírito, tá? Ela portanto, a Ancine não reverte o modelo de renúncia fiscal, tá? Ainda que agora, a partir da criação da Ancine, o processo de produção ele é acompanhado de uma maneira um pouco mais controlada por um órgão regulador, tá? Que foi, inclusive, colocado de pé num contexto que ampliava a legislação de incentivo à produção brasileira, considerando, sobretudo, a produção que não tem grande apelo comercial e não consegue se sustentar pelo acesso às salas. Gente, uma boa parte da produção brasileira não se paga comercialmente, né? Os custos dela são socializados, né, na forma de impostos ou de renúncia fiscal, que no final das contas também são impostos, tá? Bom, passando um pouco do meu recorte temporal, eu só queria dizer, para finalizar, e aí eu volto às questões, que esse novo desenho institucional, né, ele garante alguma estabilidade, aliás, ele garante uma grande estabilidade para a produção brasileira, ele garante um aumento da produção brasileira e um aumento da participação da produção nacional nas salas de exibição. São coisas diferentes, né? Você pode aumentar a produção, mas não conseguir chegar nas telas. Tudo isso acontece, tá? Tudo isso vai crescer com idas e vindas ao longo dos anos 2000. Além disso, novos mecanismos de controle vão permitir a desconcentração. Então, existe uma nova legislação que vai sendo construída nos anos 2000, que vai permitir a desconcentração de uma produção tradicionalmente concentrada no eixo Rio-São Paulo. Tá, gente? Pensem que, por exemplo, um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme editado, produzido, enfim, no estado da Guanabara. Tá? Então, há uma desconcentração da produção nesse eixo, de modo que hoje a gente assiste, como eu já comentei aqui, a dinâmicas regionais que vão aparentemente se sustentando. Né? O caso talvez mais espetacular é o caso de Pernambuco, né, ligado às figuras já citadas aqui, né, do Kleber Mendonça Filho, do Marcelo Gomes, do Gabriel Mascaro, etc., do Lídio Ferreira, etc. Ixi, Lídio Ferreira, isso. Mas também o que acontece em outros estados, né? Por exemplo, em Minas Gerais, né? Pensem, por exemplo, que o filme brasileiro indicado para participar, né, da concorrência para ser o indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro era Marte 1, um filme que vem justamente do Filmes de Plástico, né, uma produtora de Belo Horizonte, tá? Ou mesmo o caso de Brasília, sobretudo visto em função justamente da figura do Adilei Queiroz. Vocês estão vendo aqui, né, uma imagem do filme mais conhecido dele, Branco Sai, Preto Fica, um filme de 2014, tá? O limite desse modelo, talvez, né, pensando aqui um pouco, né, prospectivamente, seja a tendência à acomodação em fórmulas conhecidas, como ocorre na maior parte da produção nacional. Lembrando, gente, a maior parte da produção nacional não é esta parte que estamos discutindo aqui,
né? Até porque, né, é uma produção que segue tendo muitos, esses filmes, como por exemplo dos diretores que eu já citei, né, segue tendo muitos problemas de distribuição. E aí eu encerro a minha fala por onde eu comecei. Se vocês tentarem hoje, não dá mais tempo, mas se vocês tentassem hoje assistir a um filme que foi lançado agora, como Mato Seco em Chamas, na cidade de São Paulo, vocês vão perceber que ele passa em apenas um horário, num único cinema, que aliás não é um cinema comercial, é um centro cultural, o Instituto Moreira Salles, lá na Avenida Paulista. Okay? Então é interessante observar como ainda persiste essa limitação e o gargalo, né, que de fato segue existindo, que é o setor de distribuição e exibição, boa parte dele aí muito ligado aí muito voltado à exibição do cinema estrangeiro, que é um dado estrutural, né? O dado estrutural para a compreensão do cinema brasileiro, isso não mudou do cinema moderno para o cinema brasileiro contemporâneo, é o cinema estrangeiro. Tá bom, gente? Eu vou encerrar por aqui a minha fala. Eu queria, então, antes de começar a dar a palavra para vocês, eu acho que tem algumas questões que eu fui deixando pelo caminho, e eu queria, antes, começar pelas questões escritas. Eu acho que o Matheus tinha uma questão também que você queria falar sobre a porochanchada. É o Matheus? Não lembro agora, mas eu vou pedir só para levantar a mão e eu vou comentar aqui, então, as questões que estão escritas, tá? Isso, Matheus, então você mesmo. Bom, o Matheus comentou aqui sobre o cinema. O Matheus está falando do Cine Teatro São Luís, né? Vários governos estaduais ou municipais passaram também a ter políticas de sustentação de salas de cinema. Então, por exemplo, em São Paulo existe a rede SP Cine, né, criada, se não me engano, na gestão Haddad, que reúne aí os cinemas que a prefeitura, inclusive, já tinha, né? Vale lembrar que existe uma rede de cinema, sei lá, de universidades, de centros culturais, públicos, eventualmente. Tá? Matheus Bonfim, quando eu falei do Nelson Pereira dos Santos como alguém que tem uma trajetória muito particular diante da questão do Estado, eu falei, o Glauber tem uma relação ambígua, o Dal também, o Nelson, ele, de uma certa maneira, acaba tendo uma linha de tentar produzir filmes muito afastado do Estado, tentar fazer experiências de acesso ao público. Um grande exemplo disso é o Amuleto de Ogum, justamente, um filme que ele vai tentar aí. É um filme brilhante em muitos sentidos, é uma experiência brilhante em muitos sentidos, né? Não tem o sucesso de público que ele desejava, mas isso tem muito a ver com o processo de distribuição, que é de fato muito perverso no Brasil, mas é uma experiência de produção de um filme com amplo apelo popular. Ele antecipa questões que ele radicaliza naquele filme que eu citei, Estrada da Vida, tá? Recomendo muito que vocês assistam, assim como eu recomendo também que vocês assistam ao filme Rainha Diaba, né? Aliás, talvez o grande filme estrelado pelo recentemente falecido Milton Gonçalves, né? Que é um filme fundamental aí para a produção do Madame do Satã, que são dois grandes filmes, portanto, né? Matheus... o Matheus toca num ponto que é muito importante, né? Se o circuito de salas de cinema ele é um circuito que se revela historicamente limitado para a produção nacional, é uma pequena parte da produção nacional que chega no cinema, gente. É a menor parte da produção brasileira que chega nas salas de cinema. O circuito de festivais, ele explode também nos anos 90 e nos anos 2000, tá? Festivais de cinema em várias partes do Brasil, tá? Em vários estados do Brasil. Então, esse circuito se fortalece muito, justamente como esse amparo, inclusive, a essa produção que não chega nas salas de cinema,